E a gente entrevista agora no Bastidores CNN o ministro do Empreendedorismo, ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, para a gente falar sobre a disputa eleitoral no Brasil e em São Paulo. Ministro, obrigado pela presença aqui no nosso jornal. Eu gostaria de começar a nossa conversa questionando sobre essa pesquisa. Pelo que eu observei, essa pesquisa Real Time Big Data não colocou o senhor como candidato ao Senado Federal. Isso está definido? O senhor vai ser candidato ao Senado Federal ou o senhor já se decidiu eventualmente por ser o companheiro de chapa de Fernando Haddad? Bom, boa tarde a vocês. Nessa mesma pesquisa tem uma variável que eles colocam, o meu nome também embolado ali entre os empatados em primeiro lugar, numa das variáveis. É que vocês publicaram um cenário que não tem o meu nome, mas uma das variáveis está com o meu nome. Eu defini e disse ao presidente Lula que nós faremos aquilo que ele entender mais apropriado. Eu acho mais apropriado. Nós temos 4 nomes, 2 homens e 2 mulheres. O outro lado, que é o Tarcísio, já escolheu 4 homens. Então, eu disse a ele que achava interessante que tivéssemos um candidato a governador, uma candidata a vice-governadora, um candidato ao Senado e uma candidata ao Senado, para exatamente o discurso que a gente faz de gênero, de preservar, de garantir mulheres, fosse real, né? Para que a gente tivesse essa chance de fazer dessa maneira. Eu acho que seria interessante para todos nós. E é uma eleição que o principal para a gente é a eleição presidencial. E por isso que eu, como da outra vez, eu era candidato ao governo, você se recorda, quando eu fiz a proposta ao Lula e ele topou o Alckmin de vice, que foi uma surpresa, enfim, ele então me pediu para que não fosse candidato a governador, deixasse o Haddad ser candidato a governador. E eu concordei e saí ao Senado. Fui o segundo colocado para o Senado. Nas últimas 2 eleições aqui em São Paulo, eu tive 20 milhões de votos. E, naturalmente, eu pretendo disputar a eleição do Senado e ser senador. Acho que São Paulo merece alguém que conheça bastante o Estado, que conheça cidade por cidade. Não tem uma única cidade de São Paulo que eu não conheça, um deputado que eu não conheça. Acho relevante que a gente volte a ter peso no Senado de São Paulo. Um momento difícil, né, porque vai ter a reforma tributária. São Paulo é um dos estados que mais deve perder, né, a partir da reforma. E já de muito tempo eu ando, Uribe, com uma nota de R$100 no bolso, oferecendo para as pessoas pela rua, se alguém me falar o nome dos 3 senadores completos aqui de São Paulo. E não consigo dar essa nota para ninguém, porque ninguém consegue. As pessoas sempre lembram das características dos senadores, mas não do nome de cada um deles, né? Porque São Paulo perdeu essa influência. Para quem teve Fernando Henrique, Mário Covas, Montoro, José Serra, né? Pessoas que influenciavam o cenário nacional, nós perdemos essa influência no Senado. E agora, mais do que nunca, eu acho que está na hora de ser retomada essa influência e posso colaborar, é claro, com a campanha também do Haddad, porque o meu voto do interior, naquela disputa contra o Dória, eu perdi por 1%. E eu ganhei em 200 e tantas cidades também no interior de São Paulo. Então, acho que eu posso colaborar o suficiente para poder ser útil. Agora, se o Lula entender que o ser útil é mais de outra forma, eu queria mesmo era disputar o governo. Mas eu compreendi que ele, olha, é melhor que tenha um 13, porque o 13, o Haddad é associado à mudança da economia. Então, eu acho que quem mudou a economia foi uma dupla, o Haddad e a Simone Tebet. Eles podiam fazer uma dupla também para o governo de São Paulo.